Conhecer a toponímia do Chiado é a proposta que hoje vos fazemos. Conhecer a história deste bairro através dos nomes que lhe dão nome, desde logo o nome que o identifica, mas também o nome de cada um dos pequenos espaços urbanos que constituem as ruas, travessas, praças, escadinhas tão características. O Chiado é, de facto, um bairro histórico com uma conotação cultural muito vincada, dentro da cidade de Lisboa e sobretudo, ligado à história cultural do país, com uma grande ligação aos escritores, aos artistas, à vida intelectual, como sobretudo no século XIX e princípio do século XX, foi tão acentuada. O Chiado tem uma origem mais antiga, mas é sobretudo a partir do século XVII que ganha esta ligação mais profunda com as outras zonas da cidade e esta identidade cultural que se torna tão importante para a própria história da arte, da literatura portuguesa. Ora, que bairro é este que queremos conhecer? Tem uma história, tem várias abordagens históricas, eu diria, mas tem também uma possível abordagem através da sua toponímia, desde logo do nome com que é identificado, mas também do nome de cada um dos lugares, que nos traduz não só a sua pequena história de cariz local, mas que, dado o seu contexto, da dimensão cultural que teve e tem, e da importância numa cidade capital, como é Lisboa, este bairro dá-nos também um pouco, através da história dos nomes que lhe dão nome, dá-nos também um pouco a história da própria cultura portuguesa. Portanto, que é esta proposta que vos fazemos, com esta primeira reflexão e sobretudo depois com um conjunto de orientações que nos permitem fazer uma visita, começando sobretudo pelas ruas de vertente mais sul do bairro e depois seguindo para a vertente a norte do próprio bairro. Ora, primeiro, muito brevemente, gostaria de lembrar o que é este bairro da cidade de Lisboa a que chamamos Chiado. Vemo-lo já bem identificado na planta, melhor, nesta representação gráfica do século XVI, que é inserida na importante obra de Jorge Urbano sobre as cidades da Terra e do mundo, e é este bairro que aqui vemos na colina ocidental da cidade, nas colinas ocidentais da cidade, diria, do lado oposto à colina do Castelo, com a Baixa no meio, e depois esta ocupação com um traçado ordenado que aqui podemos ver e que constitui a origem do próprio Chiado. Dentro da muralha fernandina, pela muralha fernandina que se construiu no século XIV e que já integrou esta parte da cidade, e já com aquilo que podemos chamar um traçado medieval ordenado. Portanto, este é, de facto, já o Chiado com a possível representação do século XVI. No século XVII, com uma representação mais rigorosa na planta de Lisboa, já com base num levantamento topográfico, na planta do arquiteto Tinoco, de meados do século XVII, é-nos dado aqui o Chiado, já com os seus arruamentos, o Chiado bem dentro da muralha, a muralha aqui já menos visível na sua expressão formal, mas ainda muito bem caracterizada aqui, atravessando o interior de alguns edifícios, mas é exatamente esta urbanização com uma rua, chamava-se na altura a Rua Direita das Portas de Santa Catarina, direita porque direta às portas da muralha fernandina, e com um conjunto de arruamentos que para norte e para sul dessa rio principal, com um traçado ordenado, tanto quanto possível, e com alguns becos e travessas, constituem este conjunto. Vemos também que é um bairro que nasce e cresce, começa por nascer e crescer à volta de ocupações conventuais. Fazia parte da extensíssima freguesia dos Mártires, que existia desde o século XII, onde a partir do fim do século XIII e durante o século XIV se instalaram grandes conventos. Desde logo o convento de São Francisco, onde hoje se encontra a Escola de Belas Artes, portanto um grande complexo
arquitetónico, também com vários, não só com os edifícios religiosos, mas também com algumas propriedades nesta encosta tão solarenga e tão produtiva, o Convento do Espírito Santo da Pedreira, o Convento do Carmo, o Convento de Trindade, e progressivamente é em função dessas primeiras ocupações que vão surgindo também palácios e igrejas e habitações correntes de quem se relaciona com toda esta atividade. Do ponto de vista urbanístico, o Chiado é integrado no plano de reconstrução depois do terremoto de 1755, mantendo esta mesma matriz inicial, portanto, a própria estrutura de propriedade, as ruas são regularizadas, as frentes de rua são monumentalizadas e tanto quanto possível, as ruas de atravessamento para norte e para sul da rua direita porque estruturante, vão sendo regulares com quarteirões que se regularizam tanto quanto possível. Nesta altura, já de facto o Chiado era um bairro cosmopolita com um cariz muito semelhante ao que conhecemos do ponto de vista histórico e do ponto de vista contemporâneo. É uma peça da cartografia já do século XIX, já com esta promenerização da Rua Direita de Santa Catarina, já com a abertura das ligações à Baixa que o plano Pombalinho tinha permitido, mas ainda com os grandes conventos e com as características essenciais que hoje tem. É este bairro que, sem acrescentar muito mais à sua história, que do ponto de vista urbanístico ou do ponto de vista arquitetónico ou patrimonial é muito mais densa, mas é este bairro que procuraremos agora olhar com um muito grande na toponímia, quer seja a toponímia do bairro, o nome que o bairro tem em si mesmo e a sua origem, quer seja na microtoponímia dos arruamentos que o compõem. E, de facto, comecemos exatamente pelo nome Chiado. Este bairro, entre o bairro Alto e a Baixa Pombalina, entre o rio, a frente ribeirinha, se quisermos, e a parte norte da cidade, que bairro é este que se veio a chamar Chiado? Chiado é um nome que tem diversas atribuições e tem diversas origens, e os especialistas da história de Lisboa dividem-se, há três interpretações para este nome Chiado. Talvez todas elas possam ser corretas ou possam estar relacionadas. A primeira referência que nos vem é sobretudo do século XVII, começa a aparecer este nome do Chiado como bairro boémio, e é exatamente a partir do momento em que a abertura da Rua Nova do Almada permite uma ligação muito mais direta e menos penosa do ponto de vista da topografia à Baixa, à zona central da cidade, é aí que o nome nos aparece. E, segundo alguns olicipógrafos, Chiado era o nome de um taberneiro de origem alentejana, que tinha um botequim no Chiado e que era de facto muito popular entre a Lisboa cultural e boémia da época. Outra interpretação é de facto o nome do poeta António Ribeiro Chiado, cuja representação no monumento escultórico está aqui bem evidente no atual Largo do Chiado. Esse poeta era de facto um poeta nascido em Évora, do século XVI, contemporâneo de Luís de Camões. Luís de Camões refere-se-lhe com algum respeito e admiração. Era um poeta boémio, jocoso. Ele chegou a professar na Ordem de São Francisco, mas depois retirou-se. Mas é um poeta que escreve autos, poemas jocosos, irónicos, satíricos, e esse de facto é também uma possibilidade dessa origem, uma vez que ele frequentava o Chiado, que era o bairro por excelência onde conviviam os intelectuais, nos botequins, nas ruas, no teatro de rua, que era de facto o verdadeiro teatro da época. Outra interpretação mais recente e que provavelmente fará também sentido é que o Chiado era aquilo que se ouvia constantemente quando os transportes subiam a este bairro da cidade,
bem íngreme a subida, que é primeiro pela Rua Nova do Almada e depois pela Rua das Portas de Santa Catarina, atual Rua Garreta, e os transportes que tiveram uma revolução grande do ponto de vista técnico no século XIX, eram transportes de tração animal, obviamente. Esses transportes faziam na calçada, no calcetamento das ruas, faziam ruído e faziam um chiado na sua própria, devido à sua própria estrutura. Portanto, penso que tudo isto faz parte de uma designação que se perde no tempo, mas que toda ela se encaminha para a própria história e para a identidade do Chiado, que tem este nome e que é conotado sempre como o bairro cultural da cidade, um dos bairros culturais da cidade e ligado a momentos históricos tão importantes da cultura portuguesa, que seria do romantismo e da vivência cultural do romantismo sem o Chiado, ou que seria mesmo do modernismo e das vanguardas modernistas do início do século XX, sem o Chiado. É ainda hoje aqui que os teatros, os cafés, uma antiga Escola de Belas Artes, hoje Faculdade de Belas Artes, livrarias, a mais antiga livraria aqui está. Portanto, é de facto ainda hoje esta identidade que marca a vivência e que marca as ambiências do bairro. Esse bairro tem no Largo do Chiado o seu coração, é o cimo da Rua das Portas de Santa Catarina, hoje Rua Garreta, e que era vivenciado de formas muito diferentes, teve uma importante marca com o chafariz do Loreto, a água era importante para o abastecimento da cidade, este chafariz do Loreto foi durante muito tempo um espaço de convivência e de funcionalidade para abastecimento de água, mas também de convivência. Ficava mesmo em frente do Palácio Pinto Bastos e do Ramiro Leão, do edifício Ramiro Leão, foi desmantelado já numa fase muito avançada e hoje uma parte do monumento escultórico, que é de Machado de Castro, está colocado noutra zona da cidade, naquela rotunda da Estefânia. Mas era o chafariz que se chamava Chafariz do Loreto, era o nome porque ele era identificado, porque de facto, neste largo, na saída das portas, das antigas portas de Santa Catarina, das antigas portas da Muralha Fernandina, ficam duas igrejas, a Igreja do Loreto, que é a igreja da comunidade italiana de Lisboa, é uma paróquia, uma das paróquias de Lisboa antiga, da Lisboa no século, com uma importância muito grande no século XVI, e a Igreja da Encarnação, só constituída depois como paróquia, freguesia, no século XVII. Mas é um largo que, apesar de algumas alterações, mantém ainda hoje esta fisionomia, com o Palácio Pinto Bastos a dominar a frente sul, que foi este palácio que teve vários usos, foi o Grande Hotel da Mata, por exemplo, onde o primeiro grande chefe português assumidamente dirigiu a cozinha, mas sempre um espaço de grande movimento no enfiamento da Rua Garreta e no acesso ao largo de saída para o exterior, que é o largo também conhecido por Largo das Duas Igrejas, este pequeno espaço em que estão frente a frente duas igrejas, e que o largo do Chiado ali fica mais estreito, porque é exatamente correspondente às portas da muralha Fernandina, que foi no princípio do século XVIII. Portanto, este é o coração do Chiado, é também identificado com o nome que dá nome ao próprio bairro. A rua principal do Chiado, encontrando-nos aqui neste local, visionamos de imediato a rua principal do Chiado, a Rua Garrete, com de facto toda a sua fisionomia, toda a monumentalidade, todo o movimento, é a espinha dorsal, era a antiga Rua Direita das Portas de Santa Catarina. É um dos primeiros topónimos dado ao Chiado, exatamente em meados do século XIX, logo pouco depois da morte de Almeida Garrett, o poeta romântico, liberal convicto, que chegou a ser, com um cargo muito importante, responsável pelos vários aspectos culturais e diplomáticos do país e que foi o responsável pela criação do Conservatório de Artes
e pela criação do Teatro Nacional. Ora, continuando neste percurso, a saída, ou seja, o limite, se quisermos, entre o Chiado e o bairro mais vizinho, que é o bairro Alto, dá-se imediatamente a seguir às portas de Santa Catarina, e é a Praça Luís de Camões. É verdadeiramente o único espaço aqui no limite do bairro e que, para todos os efeitos, em termos de vivência, se considera ainda um espaço pertencente ao Chiado, ou às portas do Chiado, às antigas portas de Santa Catarina. É o único espaço que tem o nome de praça, portanto não tem uma grande monumentalidade urbana, a não ser aquela que lhe dá o monumento e a simbologia que lhe dá o monumento. Foi de facto um monumento construído logo no início da segunda metade do século XVI, de homenagem ao Camões. A praça é também um dos primeiros espaços a ser intervencionados pela edilidade do período do liberalismo e da regeneração. E o monumento a Camões teve aqui uma importância enorme, é uma obra do escultor Vítor Bastos, implanta-se sobre o que foi o antigo palácio, ou as ruínas do antigo palácio de Maricá, que ficaram destruídas pelo terremoto e que nos surgem imagens do princípio do século XIX, como os casebres do Loreto, e é de facto aqui que vai ser construído o monumento a Luís de Camões, com a parte de estatuária, não só da representação do poeta, mas também com toda a iconografia que se remete a figuras da história e da literatura, sobretudo contemporâneos de Luís de Camões. Ora, Luís de Camões, sem dúvida um símbolo nacional, o poeta, autor dos Lusíadas, que vai ter uma importância enorme, não só pela sua obra, mas que no século XIX ganhou uma importância como um agregador de identidades, e grande parte das causas do século XIX e grande parte dos eventos do século XIX passam aqui pelo monumento ao Marquês de Pombal, grandes desfiles, e foi aqui, de facto, que se constituiu um dos pontos-chave das comemorações do tricentenário da morte de Camões em 1880, que corresponde com um período de grande expressão do segundo romantismo, de uma afirmação nacionalista, que tem também aqui outras dimensões neste bairro. É a partir deste largo que se desenvolvem e que podem percorrer as ruas que limitam o bairro, nomeadamente a Rua do Alecrim e a Rua da Misericórdia. A Rua da Misericórdia e a Rua do Alecrim eram a grande via que no exterior da muralha fernandina seguia desde o Rio, estabelecendo um percurso para norte da cidade e para a saída da cidade. Aliás, a muralha passa em alguns edifícios, no interior de alguns destes quarteirões e de alguns edifícios, e é possível vê-la no interior de alguns destes edifícios da muralha do século XIV. A Rua do Alecrim começou-se por chamar Rua Direita do Conde, depois, devido à importância de uma capela dedicada à Nossa Senhora do Alecrim, mandada construir no século XVII por Elvira Vilhena, Condessa de Pontevel, a rua passou a ser conhecida por Rua Direita de Nossa Senhora do Alecrim e depois simplesmente Rua do Alecrim. Já a Rua da Misericórdia também tem este nome só a partir do século XX, porque começou por ter o nome de Rua Larga de São Roque porque se dirigia para a igreja de São Roque, e tinha de facto esse ponto focal na igreja dos jesuítas, construída a partir do século XVI, mas Rua Larga, porque ela de facto era uma rua bem dimensionada para a Lisboa do seu tempo. Depois ela muda de nome, chega a mudar de nome durante o período da República, passa a ter o nome de Rua do Mundo, porque aqui estava instalado o jornal O Mundo, dirigido por França Borges, e, portanto, um importante jornal, e depois mais tarde, já no pleno século XX, como é óbvio, que volta a ter o nome de Rua de Misericórdia, que termina já numa zona do Bairro Alto, no Largo Trindade Coelho, também o largo foi Largo de São Roque, e que, portanto, é o espaço de acesso
ao Colégio da Companhia, ao antigo Colégio da Companhia de Jesus e à Igreja de São Roque, o espaço onde hoje funciona a Misericórdia de Lisboa. E, conhecido este limite ocidental do bairro, estes arruamentos que o contornam, podemos agora mergulhar no interior, começando pela parte sul. É sempre um território inclinado e uma vertente com uma pendente por vezes forte, e vamos começar a encontrar ruas preferencialmente com nomes de figuras, portanto com antropónimos. E a primeira rua em que entramos é a Rua António Maria Cardoso. Era a antiga rua do Postigo do Duque, a antiga rua foi tendo outros nomes, Rua do Tesouro Velho, e depois, na segunda metade do século XIX, vai ter a nome de António Maria Cardoso. É importante lembrar que estamos em 1880 e lembrar quem tinha a responsabilidade da atribuição dos topónimos. A primeira responsabilidade da atribuição dos topónimos vai ser dada aos governos civis no século XIX, por instância dos Correios, que precisavam exatamente de conhecer os endereços, mas à medida que tudo isto se vai organizando, portanto, passa depois a responsabilidade para a Câmara da cidade e é de facto a Câmara da cidade que tem a responsabilidade da atribuição dos topónimos. Ora, vamos entrar num conjunto de ruas que homenageiam, que fixam, que registram e de certa maneira homenageiam e registram no nome da cidade um conjunto de figuras que foram os grandes exploradores do continente africano, que a partir sobretudo de 1775, depois da fundação da Sociedade de Geografia, que coordena toda esta atividade de conhecimento e de registro e de cartografia e de vários tipos de registro do continente africano entre Angola e Moçambique. Depois se vai relacionar exatamente com a questão do mapa cor-de-rosa, com as grandes exposições ainda mais estruturadas, para demonstrar a possessão portuguesa face à possessão inglesa, portanto, onde os grandes exploradores e cartógrafos já conheciam o território e trabalhavam. Ora, mas vamos começar pelo António Maria Cardoso, que dá nome a esta rua onde se situa o Teatro São Luís, onde se situou a sede da PIDE-DGS, uma memória mais triste, mas onde se situa a sede do Centro Nacional de Cultura, onde se situou também o edifício do Chiado Terrace, portanto, são tudo referências com alguma expressão da vida cultural da cidade. Mas este António Maria Cardoso, quem é? É um militar, quase todos estes exploradores são militares, que fez parte dessas campanhas, que chegou a ser governador da Companhia de Moçambique, que teve, muitos deles publicaram várias obras, mas que tem esse enquadramento que é de facto importante para a história da época, porque quando chegava cada uma dessas missões, eram homenageados em diversos percursos da cidade e em desfiles na cidade, e o Chiado foi de facto o espaço dessas homenagens. Portanto, por um lado, temos o Almeida Garrett e os românticos, que por aqui, e depois os naturalistas, que por aqui convivem no século XIX, e por outro lado, essa tão importante conotação com estes heróis, considerados heróis nacionais, que tinham cumprido uma missão e que agora davam nome, no momento em que se estava a organizar toda a toponímia da cidade, davam nome aos vários arruamentos deste bairro tão importante. Mas esta rua, que se prolonga descendo, vai dar a uma rua com o nome também de um contemporâneo e com o mesmo perfil, que é Vítor Cordon, mas que se liga logo à rua paralela, é a Travessa dos Teatros. Temos uma travessa, não é? Temos uma travessa que tem a forma de escadinhas dos teatros, porque liga
o Teatro de São Luís, que fica na rua atual António Maria Cardoso, com o grande Teatro de São Carlos, o Teatro da Ópera, que se ergue no largo com o mesmo nome. E é esta travessa dos teatros que tem uma importância tão grande na ligação cultural e na vivência cultural da cidade, sobretudo no século XIX. Chegamos de imediato ao Largo do Picadeiro, onde desemboca a Rua dos Duques de Bragança. Há aqui uma história desta parte do Chiado que se liga com os Duques de Bragança, porque desde o século XVII, sobretudo com grande expressão no século XVII, tiveram aqui o seu palácio, e no século XVII foi de facto uma época áurea em que os Duques de Bragança nos recuperaram a independência, não é? A independência de Portugal face ao período espanhol. Ora, este Largo do Picadeiro relaciona-se exatamente com o Picadeiro dos Duques de Bragança, assim como a Rua dos Duques de Bragança. É um nome que vem da própria tradição histórica. Portanto, muitas ruas tinham designações. Nós temos vários documentos antigos, desde meados do século XVI, e até já descrições de Lisboa em que algumas destas ruas aparecem, e depois há um processo de incorporação na toponímia formal. Ora, neste Largo do Picadeiro, que é o termo da Rua dos Duques de Bragança, onde não queria deixar de lembrar que onde hoje se situa o Café no Chiado, funcionou a Livraria Moraes, que lançou o Tempo e o Modo, ligada à figura de António Alçada Batista, João Bernardo da Costa, Alberto Vaz da Silva, Pedro Tamen e outros. Portanto, há aqui um conjunto de lugares de memória importantes que também se associam a esta vivência do próprio Chiado. Foi também no primeiro piso deste edifício, portanto, por cima da sobreloja, onde hoje existe a galeria, observam a galeria nessa visita exterior, a galeria de ferro e vidro, foi aí que existiu o grande ateliê do fotógrafo Sampaio Teixeira, com o seu grande ateliê, era aí o sítio onde ele fotografava, com todos os cenários, e depois nos pisos superiores com os laboratórios. Ora, seguiremos, agora descendo mais umas pequenas escadinhas, estas sem nome, mas descemos ao Largo de São Carlos. Largo de São Carlos porque aqui fica o teatro, o nosso Teatro da Ópera, o Teatro de São Carlos, construído no século XVIII por um grupo de empresários lisboetas, no âmbito da reconstrução Pombalini, de certa maneira, para substituir aquela grande perda que tinha sido o Teatro da Ópera, a Ópera do Tejo, não é? Tinha sido mandado construir por Dom João V e que o terremoto tinha destruído. E é de facto este o teatro que vai ser incluído no processo de reconstrução Pombalini, já inaugurado pela Rainha Dona Maria I, já no final do século XVIII, é este teatro que vai ter o nome de São Carlos. Ele é projetado por José da Costa e Silva, um jovem português que é mandado à Itália para ver os mais modernos teatros italianos, e ele vai fazer um teatro à maneira italiana, e com uma fachada já tendencialmente muito neoclássica. E este chama-se de facto Teatro de São Carlos, em homenagem à Rainha Carlota Joaquina, que tinha vindo para Portugal muito jovem, para se casar com o príncipe Dom João VI, veio a ser o futuro rei Dom João VI. É essa a razão do Teatro de São Carlos. Este espaço é um espaço, é um largo interior, muito com um ambiente muito sereno, muito calmo, depois da vida agitada da Rua Garrett, e é um espaço cheio de memória, para além das memórias ligadas ao Largo de São Carlos, ao Livraria O Tempo e o Modo, que fica do outro lado, a livraria editora, e é também o lugar onde nasceu Fernando Pessoa. Neste prédio do lado esquerdo, como está assinalado, nasceu o poeta Fernando Pessoa. E é exatamente a altura para o lembrarmos, era a sua aldeia, porque o poema O Sino da Minha Aldeia é de facto o poema que evoca este bater ainda sempre compassado e a vários momentos da sequência das horas do dia, do sino da Igreja dos Mártires, onde ele tinha sido de facto batizado. Mas este Largo de São Carlos, no período da República, como vemos aqui na imagem à direita e ao centro,
peço desculpa, este largo chamou-se Largo do Diretório. Foi substituído o nome de São Carlos por Largo do Diretório. Vemos aqui várias figuras conhecidas dos dirigentes, do movimento dirigente republicano, que em 1913 aqui vem atribuir o nome de Largo do Diretório, porque era aqui num dos edifícios deste largo que se situava o diretório do Partido Republicano, portanto o órgão principal do Partido Republicano. Depois de passar à República, já em meados do século XX, voltou novamente a ser substituído por Largo de São Carlos. Continuamos novamente agora com um conjunto de ruas que têm o nome de militares, são praticamente quase todos eles militares, salvo uma rara exceção, ou da Marinha ou do Exército, que participaram nas campanhas de África, como o caso de Paiva de Andrade. Paiva de Andrade, que aqui o vemos representado na revista Ocidente e na sua pose e com um artigo sobre as suas campanhas, e que, como vários dos seus contemporâneos e colegas de exploração, publicou o seu relatório das viagens às terras dos Landins. Não é a única, mas ele tem, de facto, um papel importante. Esta rua Paiva de Andrade era a antiga Rua Nova dos Mártires, porque ali ela vai, de facto, contornar a própria Igreja dos Mártires, que foi construída no século XVIII, depois na reconstrução pombalina. Neste mesmo contexto, uma importantíssima rua, e as ruas podemos ver que a dimensão de comprimento ou de largura, ela relaciona-se com a importância de liderança e de consequências científicas, geográficas, políticas, que estas campanhas tiveram. É a Rua Serpa Pinto, é uma rua que faz praticamente a ligação entre a Rua Garrett e a Rua Vítor Cordon. E Serpa Pinto, que foi de facto importante neste reconhecimento do território do continente africano, e com várias obras publicadas. Vemos aqui na sua imagem de militar, mas aqui também ao centro, numa gravura da época, que o dá bem como explorador, como cientista, portanto, que publicou várias obras e várias conferências e vários opúsculos, mas o mais importante é de facto este de como eu atravessei a África, portanto o relato de todo esse processo. Grande parte dos materiais resultantes destas grandes expedições são património da Sociedade de Geografia. Rua Capelo, Hermenegildo Capelo, que foi um parceiro de Roberto Ivens, e é com Roberto Ivens que ele publica De Benguela às terras de Iaque, África Central e Ocidental, são de facto materiais que traduzem bem a política colonial do final da monarquia constitucional, mas que também trazem um conhecimento novo extremamente importante. Além disso, são obras que têm depois ilustrações com base em desenhos dos próprios, em alguns casos, ou de quem ia nas equipas, e que depois são convertidas, ou de apontamentos, são convertidas em desenhos e em gravuras pelos grandes gravadores e pelos pintores portugueses. Este é um caso muito interessante, a Rua Anchieta, é uma rua paralela a esta mesma, portanto, e é a Rua Anchieta porque é ao José de Anchieta que se refere. É uma rua que dá origem a alguns enganos, porque não é o jesuíta José de Anchieta, contemporâneo do século XVII, o Padre António Vieira, etc., mas é de facto o José de Anchieta naturalista. É o único português que vai nestes grupos de reconhecimento e de exploração científica do continente africano, é o único civil. Ele era, de facto, era um homem culto, natural, um açoriano, que
frequentou o colégio militar, mas que sobretudo estuda na Politécnica, que era onde se formava o conhecimento teórico e prático da história natural, da engenharia, e é de facto para o museu, o chamado Museu de Lisboa, o Museu de História Natural, que ele envia os materiais que recolhe, mesmo as espécies botânicas, os anfíbios. Ele tem uma ligação também ao cientista Barbosa do Bocage, que era o diretor do museu, do atual Museu de História Natural, ali na estrutura da Escola Politécnica, e ele manda toda essa informação. É de facto um cientista extraordinário, que tem esse papel. Ele chega a instalar um laboratório para estudos e levantamentos e recolha de materiais em Angola, onde ele acaba por falecer em Angola. Mas vemos aqui a primeira biografia dele, que uma das primeiras feita por o Banha de Andrade, não é a primeira edição, mas é importante, e depois algumas obras dele sobre geologias. Há muitos materiais que estão, estes sim, os dele, não na Sociedade de Geografia, mas no Museu de História Natural. Depois, Roberto Ivens, muito importante, é a antiga rua de São Francisco, não é? É a rua que faz a ligação entre o Largo das Belas Artes, ou seja, portanto, quase o extremo do Chiado, e a própria Rua Garrete. É um homem importante, aqui é uma das ruas destas transversais. A Rua Garrete é uma das ruas mais importantes. Ele trabalhou sobretudo sempre, ou melhor, Capelo e Ivens, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens trabalharam sempre em conjunto. Vemos ali uma imagem determinada de Roberto Ivens e aqui à esquerda Capelo sentado e Ivens de pé, com a obra comum que já há pouco vimos, de Benguela às Terras de Iaca, mas também uma obra que o notabilizou, foi de Angola à Contracosta, que é exatamente esse atravessamento, de facto, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, no interior do continente africano. Depois, naturalmente, que estamos na Rua Ivens, e a Rua Ivens é uma rua longa, que se prolonga entre a Rua Vítor Cordon. Vítor Cordon faz também parte deste grupo de exploradores. A Rua Vítor Cordon limita o bairro a sul, era a antiga Rua do Fragial, o nome que exprimia bem a vivência artística, a vivência agrícola, quer dizer, porque era toda uma zona da encosta do Convento de São Francisco, com pastagens, com olivais, portanto, e o antigo nome era bem o Fragial de Cima, era um antigo nome que foi mudado exatamente no final do século XIX, na década de 1880, para a Rua Vítor Cordon. É também aqui, neste limite do bairro, que a Rua Vítor Cordon é continuada pela Rua de São Francisco até à Baixa, até ao largo praticamente até ao Largo de São Julião. A calçada de São Francisco, não é uma calçada já identificada muito antes do terremoto com esta tipologia, significava que era uma rua importante, era uma das tais ruas de acesso íngreme ao Chiado. Ainda hoje é uma rua essencial, onde o elétrico circula, e foi exatamente aqui que existiu um dos elevadores do célebre Raul Mené do Ponsar, o homem dos elevadores de Lisboa, um engenheiro portuense, que fundou a Companhia dos Elevadores de Lisboa e que aqui construiu o elevador da biblioteca, que fazia exatamente a ligação entre a Baixa, no Largo de São Julião, e o Largo de São Francisco, antigo Largo de São Francisco, que se situava exatamente onde hoje é o acesso a este Largo da Academia Nacional de Belas Artes. Largo da Academia Nacional de Belas Artes, porque de facto é uma instituição que aqui permanece desde a sua criação em 1836. Uma das iniciativas do liberalismo oitocentista foi exatamente a criação do ensino público artístico. E aqui este ensino público artístico foi instalado num antigo convento, o Convento de São Francisco, um grande espaço, um grande complexo edificado, e foi transformado por isso mesmo, a partir da criação da Academia em 1836,
num espaço para cumprir as funções da academia, que era exatamente estudar e recolher o património dos extintos conventos e organizar o ensino artístico da Escola de Belas Artes de Lisboa. Aqui funcionou, hoje é uma estrutura notável, com um valor histórico e com um estatuto muito particular, e ao mesmo tempo aqui funciona hoje a Faculdade de Belas Artes, que progressivamente se foi autonomizando como Escola de Belas Artes, já no fim do século XIX, e hoje como Faculdade de Belas Artes. Este largo, aprazível, abriga também um monumento, um busto do Visconde de Valmor. Visconde de Valmor, um benemérito para as artes, porque depois do seu falecimento, o testamento que deixou, atribuía meios, atribuía não só doações de obras de arte para os futuros museus, mas atribuía também um prémio que veio a ter o seu nome, Prémio Valmor, para distinguir o mais notável edifício de arquitetura na cidade, o Prémio Valmor, que ainda hoje tem um grande prestígio e que é atribuído, tal como foi estipulado pelo seu testamento, atribuído ao proprietário e ao autor, portanto ao arquiteto, para estimular de facto uma cidade mais cosmopolita. Portanto, há aqui mais uma das vertentes destas memórias importantes. Este largo chegou a chamar-se, muitos se lembrarão, Largo da Biblioteca, porque aqui funcionou a biblioteca pública, até já no final dos anos 60 e princípio dos anos 70 do século XX, passar para o novo edifício no Campo Grande. Portanto, quando a função daqui desapareceu, essa mesma biblioteca pública que tinha sido criada no século XIX, também dentro de toda essa estratégia cultural que se definiu a partir de 1834 e depois que instalou as bibliotecas, os museus na cidade, aqui funcionava a biblioteca e depois veio a ter um edifício condigno no Campo Grande, onde hoje existe a Biblioteca Nacional de Portugal, e por isso este espaço, passado alguns anos, veio a ser alterado para Largo da Academia Nacional de Belas Artes, que é de facto uma memória que está intimamente ligada a este edifício e a este espaço. Ora, continuando, portanto, estamos no termo da Rua Ivens, que já referimos, e referimos a memória e a história e a notoriedade do seu antropónimo. Vamos chegar à Rua Garrete, portanto, e na Rua Garrete, essa importante artéria que sobe o Chiado, que desce também o Chiado, nós descendo um pouco a Rua Garrete, encontramos duas ruas que fazem a ligação do Chiado à parte baixa, diretamente à parte da Baixa Lisboeta. E uma dessas ruas é a Rua Nova do Almada. Rua Nova do Almada, que é aberta no século XVII, foi importantíssima a sua abertura no século XVII, porque ela permitiu uma ligação direta à Baixa. Portanto, a calçada de São Francisco era muito íngreme, ia de facto até ao topo do Chiado. Esta era uma ligação mais fácil, era uma rua larga, uma rua nova, que permitiu depois estabelecer melhores ligações, e é através dessa ligação entre a Baixa e o Chiado que começam a intensificar-se aqui neste bairro os comércios, as pastelarias, as livrarias, as lojas de chapéus, as alfaiatarias. Progressivamente começa a criar-se aqui mais uma dimensão de cosmopolitismo e urbanidade. Ela tem este nome do Almada porque homenageia exatamente uma figura célebre com este apelido, que foi o feitor português na Flandres no século XVI e que foi também um dos representantes no Senado de Lisboa. Foi o Senado que era, na altura, a Câmara de Lisboa. No encontro no topo da Rua Nova do Almada com a Rua do Carmo, temos ainda a memória do que foi o Convento do Espírito Santo da Pedreira, os Armazéns dos Chiados, que também simbolizam no século XIX toda essa dinâmica do comércio da Baixa, o edifício em cima ao meio, bem nos lembra toda essa história e essa memória. E agora, fazendo em sentido inverso, a descida a partir deste ponto inicial da Rua Garrete, a descida para o Rossio faz-se pela Rua do Carmo. A Rua do Carmo foi uma rua aberta
muito tardiamente, já praticamente no plano Pombalino, como no Rua Nova do Carmo. A ligação da Baixa ao Carmo era difícil, era feita pela zona da atual Estação do Rossio, portanto era feita pela Calçada de São Francisco ou pela Rua Nova do Almada, portanto era preciso descer a Baixa toda. E esta é uma inovação do plano Pombalino, da reconstrução da cidade depois do terremoto de 1755, é de facto esta abertura da Rua Nova do Carmo, simplesmente Rua do Carmo, onde depois estas acessibilidades tão difíceis entre uma cidade de colinas e vales, tão bela, puríssimas, também com alguma dificuldade, onde no princípio do século XX, em 1902, se instala, se abre ao funcionamento regular o elevador de Santa Justa, cujo passadiço vemos exatamente ali em cima, uma obra também de Raul Menier de Ponsar, que liga a Baixa ao Carmo, um dos pontos altos da zona do Chiado. Também uma rua de comércio, onde se instalaram os armazéns Grandela, mandados construir por Francisco Grandela, uma obra ousada para o seu tempo, no princípio do século XX. Mas, retomando este nosso percurso, a Rua Garrete, subindo a Rua Garrete, agora no seu inverso, a Calçada do Sacramento à nossa direita, portanto, procurando agora entrar pela parte norte da Rua Garrete, pelo conjunto edificado a norte da Rua Garrete, ou seja, a zona do Carmo e a zona da Trindade. Ora, logo à direita, a Calçada do Sacramento. É uma calçada queria dizer que a rua era suficientemente importante para ser calcetada. E, neste caso, rua íngreme, porque uma topografia acidentada lhe serve de suporte. Passa a ter esta designação, sobretudo a partir do século XVII, porque aqui se instala a Igreja do Sacramento, com base na Irmandade do Santíssimo Sacramento, e a rua que já tinha uma ocupação mais antiga, de alguns palácios e casas nobres. A rua é completamente regularizada também pela reconstrução pombalina. Esta Calçada do Sacramento, que vai dar exatamente ao Largo do Carmo, a este belo monumento, à bela ruína do Convento do Carmo, é também o ponto de partida para uma rua, nesta zona do Sacramento e do Carmo, para uma rua que faz a ligação entre a Calçada do Sacramento e depois a parte da Trindade, que é a Rua do Almirante Peçanha. Uma rua importante, cuja toponímia nos invoca uma figura de referência da nossa história marítima. Refere-se ao Almirante Peçanha, um genovês que veio para Portugal e que nasceu em Génova, obviamente, veio para Portugal e que no século XIV é nomeado Almirante-Mor do Reino pelo rei Dom Dinis, e fica responsável por organizar a nossa armada. O Almirante Peçanha tinha propriedades naquele local, que segundo se consegue demonstrar conforme se consegue demonstrar por documentação histórica, e foi uma decisão já bastante avançada, não é uma das primeiras ruas, é muito posterior, mas penso que foi uma boa decisão de atribuir o nome a este lugar e de reconhecer o papel que teve e de associar aos percursos urbanos e aos nomes dos lugares onde moramos e que fazem parte da nossa vida cotidiana, uma figura de referência que foi tão importante para a história portuguesa. Ele teve esse papel decisivo. Depois chegamos ao Largo do Carmo. Largo do Carmo, exatamente, porque é o Largo do Convento do Carmo. Era o grande largo de acesso à igreja e ao convento, à igreja e à portaria do convento. Um convento mandado construir, um convento sobretudo do século XIV, pelo condestável Nuno Alves Pereira, que deu todo o apoio e recursos para a sua construção, e ele próprio ingressou depois na Ordem do Carmo, aqui neste local. Ora, é um convento gótico, um grande complexo, um grande largo de acesso, que foi destruído pelo terremoto de 1755. Foi objeto de vários estudos, de várias tentativas de reconstrução, nunca foi concluído, e hoje
de facto é uma bela ruína, ali se instalou um primeiro museu, ali está um património arqueológico notável e bem, ali está a sede dos arqueólogos portugueses, historicamente, desde a sua fundação no final do século XIX, e de facto é um monumento notável. Este Largo do Carmo, que dá acesso à igreja e ao convento, ao antigo convento, onde hoje se encontra as instalações da Guarda Nacional Republicana, é um lugar de muitas memórias, certamente, todas estas memórias do tempo conventual, mas também é das memórias do 25 de Abril. Foi aqui neste espaço que, de facto, se passou um dos eventos essenciais do 25 de Abril e uma das histórias, da grande história que é a história portuguesa do período da democracia. É um largo que foi, no século XIX, como quase todos os largos de Lisboa, quando os conventos foram extintos no século XIX, em 1834, vieram a ter outras ocupações. Este foi, a parte da igreja foi dada à Associação dos Arqueólogos, a parte do convento para quartel, para instalação militar, mas foi todo também equipado com um chafariz do século XIX, porque o abastecimento da água era e é importante, e era de facto, abastecimento de água em espaço público era essencial. E é também, portanto, um elemento de monumentalização do largo, com arborização, e com o chafariz, com a sua monumentalidade. É depois, no princípio do século XX, que aqui se vai instalar o ponto mais alto do elevador do Carmo, com a sua arquitetura do ferro. Ele é inaugurado em 1902 e vem, de facto, permitir essa ligação muito mais fácil e direta e rápida entre a parte alta da cidade e a baixa, entre estas duas zonas. Ora, naturalmente que a partir do Largo do Carmo nós vamos entrar em terrenos ligados ao antigo convento da Trindade e a ruas, portanto vamos seguir a Rua da Trindade, Rua Nova da Trindade, portanto que eram de facto conventos também desta parte alta da cidade. Mas vamos encontrar um largo que merece um destaque, chamado Largo Rafael Bordal Pinheiro. É de facto um largo na essência do que habitualmente são os largos. Já vimos o Largo do Carmo, que era acesso a um grande edifício. Este é a junção de várias ruas e aqui gera uma espécie de alargamento. Era o antigo largo da Abogoaria, na Abogoaria porque era um espaço dedicado, era um armazém agrícola, eram celeiros, portanto, geralmente traduzia bem o que era a vertente ainda muito rural desta parte norte do Chiado, portanto, com hortas, quintais, grandes espaços, quer fossem conventuais, quer fossem privados. Este Largo da Abogoaria foi já na primeira metade do século XX, nos anos 20 do século XX, teve o seu nome mudado e passou a ser chamado Largo Rafael Bordal Pinheiro. Largo Rafael Bordal Pinheiro, um grande homem das artes e da cultura portuguesa, o criador do Zé Povinho e de tantas outras figuras de referência, o caricaturista por excelência, o ilustrador, com tantas obras, e que fazia do desenho, de facto, a sua arma para caracterizar de um modo humorístico a sociedade da época e os vários eventos. Também a sua ligação a outras zonas do país, mas Rafael Bordal Pinheiro não nasceu aqui, ele nasceu na freguesia de São José, em Lisboa, a atual freguesia de Santo António, mas viveu neste largo. E, de facto, é em memória a esta figura do Chiado, também relacionado com a vida cultural do Chiado, é, de facto, aqui o lugar para reavivar e para nos lembrar essa história. Também neste largo, quer como Largo da Abogoaria ainda, sobretudo como Largo da Abogoaria, funcionaram neste edifício que hoje tem outra fisionomia, num destes edifícios aqui ao nosso lado direito, funcionou o Casino Lisbonense, onde se realizaram as célebres conferências do Casino de 1871, onde Antero de Quental teve um papel importante e tantos outros. É de facto aqui um lugar cheio de memórias, é aqui que também está instalada num edifício a Fundação, o Círculo Essa de Queiroz, portanto é um lugar cheio de memórias
desse momento vital e dessa raiz vital, dessa matriz essencial que o Chiado tem na sua vida cultural. Entramos na zona dos antigos terrenos do Convento da Trindade, quer na Rua da Trindade, quer na Rua Nova da Trindade, e quer passando pelo Teatro da Trindade, são tudo elementos que fixam esta antiga ocupação do convento dos Trinitários, convento esse que foi extinto em 1834 e que foi muito rapidamente loteado, foi um dos primeiros exemplos em vez de venderem asta pública, foi loteado e foi de facto a partir desse loteamento que foram vendidos terrenos públicos e que foram urbanizados. É toda esta vasta área. É também aqui que se situa o Teatro da Trindade, um dos primeiros teatros, dos primeiros teatros também para a comédia, para o drama, portanto, os primeiros teatros do bairro, que ocupa, de facto, aqui esta frente entre as Rua da Trindade, Travessa da Trindade, Rua Nova da Trindade, portanto, toda esta evocação da memória num espaço que é ainda hoje da atividade cultural no Chiado. Há outras ruas aqui nesta zona, quer do Carmo quer da Trindade, que merecem alguma referência, como a Rua do Oliveira ao Carmo, que exatamente está aqui neste âmbito mais próximo do Largo do Carmo, que já tem uma designação conhecida desde o século XIV, com uma primeira urbanização ordenada, regrada, legislada, ou como a Rua da Condessa, que se remete à rua, uma rua também com uma designação antiga, ou à Calçada do Carmo, que vai fazer a ligação à zona dos restauradores, mas eu destaco deste conjunto de ruas que saem do Carmo e da Trindade, ou que são travessas, em alguns casos, a Travessa de João de Deus. Travessa de João de Deus porque exatamente se remete também a uma figura importante, João de Deus Ramos, que foi o autor da cartilha maternal. Foi um pedagogo, um escritor, e que teve um papel. Ele é um homem que ocupa, sobretudo, a cultura do século XX, ou que faz parte desse quadro histórico da primeira metade do século XX. A cartilha maternal, portanto, fim do século XIX, princípio do século XX, a sua cartilha maternal é, de facto, muito importante para a pedagogia e para as letras e o conhecimento e a leitura. Portanto, são, de facto, aqui algumas pistas que vos deixo para conhecerem o Chiado sob outro olhar e para poderem descobrir muitas mais coisas do que aquelas que aqui vos referi, porque, de facto, a toponímia é essencial, ela faz parte da nossa memória e muitas vezes não a conhecemos. Moramos numa rua que pouco conhecemos em relação ao nome que ela tem, ou passamos por ruas que não sabemos essa história. É importante conhecer, também tem uma dimensão pedagógica importantíssima e ela fixa a própria memória e a identidade da cidade. É um elemento identitário da nossa própria história individual e da nossa própria história coletiva. Ela, de facto, é um recurso patrimonial, exatamente, que nos ensina e que nos ajuda a conhecer e a fruir melhor a cidade e o país. Portanto, espero que conheçam esta zona, que a visitem e que descubram. Muitíssimo obrigado.